Isso já aconteceu. Verdade. A questão é que a gente tem esse péssimo hábito de não olhar a história humana. A história humana se repete. Se você olhar com muito cuidado, você vai ver um errinho ou outro. Mas tá num nível tão louco. ChatGPT te dá respostas. O Midjourney, que é um que faz imagens, pinturas. Eu tô assustado. O Silvio Santos cantando Sultans of Swing, não é? Daqui a pouco vamos pegar uma palestra dela e vamos colocar ela falando em espanhol. Certeza. Não, já tem tecnologia para fazer isso. A boca mexendo, você falando espanhol com a sua voz. Não é assustador isso? Porque eu acho, se a gente extrapolar daqui uns 10 anos, como que a gente vai saber o que é real e o que não é real? Qual é a verdade? Olha, eu acho que isso já está acontecendo na né? vida real, e não é pela inteligência, não. Eu acho que hoje já tem pessoas que vivem vidas virtuais e não sabem mais viver na vida real. Ela acredita tanto naquela vida que aquilo é a vida dela. Aquilo é a vida dela. E eu acho assim, eu acho que a gente vai se adaptar. Eu acho que tudo está chegando, a gente sempre estranha de cara. Eu acho que a gente tem que saber usar. A minha equipe tem a garotada que está muito mais ligada nisso. Tanto que o Gabriel criou a Biazinha, né? Que é dentro da inteligência artificial. Ele vem nutrindo ela pelo menos um ano. Bota ela para ler todos os meus livros, bota ela para assistir todas as palestras. Ela está melhorando bastante. No início, eu chegava assim, não, porra, mas o que ela respondeu isso? Não, tá demais. Eu não responderia assim. Não responderia, mas ela está chegando perto, né? Eu acho que a gente vai conviver com essa coisa. Eu só tenho muito medo se a gente, por exemplo, a gente tem uma faixa etária que, graças a Deus, a gente escolheu as coisas que a gente queria, a gente consegue fazer o que ama, a gente não vai ter muito problema, porque a tecnologia vai acoplar a isso e deixar a gente fazer mais e melhor. Também acho. Mas eu acho que quem não tem ainda essa estrutura de saber o que quer, de estar muito pautado na vida, vai se perder nesse meio. Eu acho que vai se perder. Meu filho tem 6 anos. As pessoas que vieram aqui falar sobre tecnologia, eles falaram que meu filho vai trabalhar numa profissão que nem existe ainda. Que nem existe, não tenha dúvida. Não é louco isso? E outra coisa, seu filho com 6 anos, ele vai ter pelo menos 5 profissões ao longo da vida. Que é diferente da gente, né? Ou dos pais da gente que tinham uma profissão para a vida inteira. Por exemplo, você estava falando de concurso público, vai ser um privilégio de estabilidade para aqueles que optarem por isso. Fora isso, o mundo vai estar eterno movimento. E a gente tem que entender que esse movimento tá tudo bem. Porque, assim, é uma instabilidade total. Isso gera ansiedade, gera pânico, exaustão gera medo. E possivelmente depressão, dependendo do grau. O que você fala para as pessoas que já estão sofrendo isso? Porque isso já está acontecendo. Já ela tá vendo a profissão dela sumir. Já tá Dublador. Tá vendo que, cara, ele vai ter que achar um jeito de uma outra profissão ou como se adaptar à inteligência artificial. Mas olha só, a gente sempre na história da humanidade a gente não teve que se reinventar. Cobrador de ônibus, frentista, daqui a pouco não vai ter, em vários lugares não tem. Exatamente, o caixa de supermercado, quantos lugares a gente vai... O cara que apertava parafuso, aí tem uma máquina, tem um robô. Então assim, isso já aconteceu. Verdade. A questão é que a gente tem esse péssimo hábito de não olhar a história humana. A história humana se repete. Não tem jeito. Até nesses movimentos. Eu acho que a gente vai ter que ser muito preparado para saber surfar nessa instabilidade e ser feliz assim. Isso é que é o desafio. Por isso que eu bato tanto que a gente vai ter que ter inteligência emocional nas escolas para as crianças. Porque se a criança sabe o que é ansiedade, o que gera ansiedade, o que para ela é gatilho de ansiedade, ela vai aprender a administrar, porque ela aprende a andar de bicicleta, de skate com muita facilidade. Claro. Então, está na hora da gente ensinar para as crianças funcionamento cerebral, o que faz bem para ela, o que não faz. Porque a gente trata a criança como se a criança fosse burra. Criança não é burra. A gente é que vai limitando. Por exemplo, outro dia eu ouvi uma coisa sensacional, que a pessoa falou assim, trate o seu filho como se, a hora que seu filho derrubar um copo de água ou de café, seja o que for, trate como se ele fosse visita. O que pai e mãe faz quando derruba? Cara, você derrubou, presta atenção. Se for a visita. Você não faz isso. Você faz, não, peraí, vou pegar uma toalhinha, vou pegar... Acolha seu filho assim, porque ele vai aprender com erro. Se ele, tudo que acontece, você apavora,
tudo para ele vai ser tipo assim, putz, fiz merda, não posso e não sei o quê. Ele vai ser um cara muito ansioso de performance. Ele vai estar o tempo todo olhando para você para ver se agrada ou não. E hoje é você e sua mulher. E amanhã, quem será? Verdade. Ele vai estar o tempo todo buscando aprovação. Aí entra no mundo digital que a máquina é buscar aprovação. Então eles postam lá uma coisa. Se não tiver curtido, eles apagam. Eles não têm nem a questão de olhar, peraí, mas o que estão curtindo ou não estão curtindo? Eles simplesmente tiram. Verdade. Então, assim, tá na hora, porque por que a gente fala em educar as crianças? Porque as pessoas falam, não, mas a criança não tem que entender de ansiedade. A criança sabe o que é ansiedade. Porque elas sentem ansiedade. De outra forma, ela vai dizer, tô com uma coisinha aqui na barriga, tô com uma dorzinha aqui na cabeça. Então, assim, a gente tem que começar a dar voz para isso.